Boa tarde. Estamos nós novamente para estudarmos a Bíblia e hoje através dos estudos temáticos, onde na continuidade da salvação, da doutrina da salvação, hoje nós vamos acompanhar um pouco sobre o arrependimento para a fé salvadora, né? Então, nosso estudo está baseado na doutrina de João 3,16, porque Deus amou os homens, né, a humanidade inteira, um amor profundo, que deu o seu Filho para salvar esses homens. O fato é que a salvação é a libertação espiritual da parte de Deus por onde o homem se encontra perdido, né, separado espiritualmente dele. Então está aqui o nosso tema de hoje, o arrependimento ajudado pelo Espírito, onde nós vamos entender um pouquinho mais, ver textos bíblicos na sequência, para compreender um pouquinho mais este arrependimento. Bom, a palavra arrependimento ela é de origem grega, metanoia ou metanoel, né? A junção dessas duas palavras, meta e noia, meta além, ou expandido, ou mente aberta para compreender, né? E noia, a própria mente, a razão ou a compreensão, ou a junção das duas, a mente aberta ou a mente além do natural para compreender, então, esse relacionamento e conseguir, com a ajuda divina, sair do estado em que ela se encontra. Então, arrependimento é uma disposição ou atitude interna para a mudança promovida pelo Espírito de Deus. Significa conversão ou mudança espiritual, né? Da natureza caída para a natureza redimida. Mudança de direção, mudança no coração, mudança de mente ou mudança de atitudes. Então a Bíblia nos mostra essa disposição operada pelo Espírito de Deus na atitude, né? Na mudança que o homem deseja para a melhoria. Primeiro versículo aqui, Atos 5:31. Sim, Deus com a sua destra, com a sua mão poderosa, o elevou a príncipe salvador, falando de Jesus Cristo, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. Então Deus tem o maior interesse na salvação da nação de Israel como um todo, como todas as outras nações, e Ele então, pela sua graça, Ele coopera. O que Deus fez? Ele providenciou o Redentor, a pessoa que seria sacrificada, no caso a pessoa divina, tornando-se homem, é sacrificada em favor desses pecados cometidos por cada um de nós seres humanos. Então essa é a ação da graça, esse é o plano. E no arrependimento, para que esse plano seja desfrutado, seja crido, né, pelo homem, Deus coopera com esse homem que deseja o arrependimento, mas não pode se auto-arrepender sozinho, né, sem a ajuda do Espírito. Ele vem e auxilia nesse arrependimento. Outro texto é Atos, capítulo 11, versículo 18, que Deus também auxilia agora os gentios. Então é interesse de Deus salvar tanto os judeus como os gentios. E Ele auxilia, Ele ajuda, Ele concede aos homens, a todas as nações, essa oportunidade, né, de ser recebido para o plano da salvação. Deus tem interesse na salvação de todos os homens, e Ele, então, providencia o meio e auxilia os homens. E isso tudo é comunicado a essa humanidade através da pregação do Evangelho. Essa é a maneira que Deus usa para a igreja conversar e dialogar com as nações. Um outro texto que fala do arrependimento para a presença de Deus na vida do homem, que no momento sem Cristo está separado, é o texto de Atos capítulo 2, na pregação ali do Pentecoste. Pedro está pregando ao povo e
Alguns perguntaram a ele no versículo anterior, né, o que deveriam fazer então, já que estavam ouvindo aquela pregação que eles estavam perdidos, separados de Deus, sem o Salvador. Aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis. Então não é algo que está na pessoa, é algo que é recebido. Se o Espírito é Deus e Deus não é pessoa, então vai haver a perfeita agora, o perfeito relacionamento e a sintonia agora espiritual entre o homem arrependido e o Deus que vem salvar. Recebereis o dom, a presença do Espírito, a companhia dele para fazer as mudanças necessárias nessa vida do homem. Outro texto bem interessante também para fixar melhor sobre esta doutrina do arrependimento, que no fundo é uma atitude, né, da parte do homem auxiliada pelo Espírito, é o texto de 2 Coríntios capítulo 7, os versos 9 e 10, como está ali. O apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios aqui algo muito interessante, que ele pontua os dois itens, entristecimento e arrependimento, para a gente fazer uma distinção aqui. Paulo está dizendo a ele: agora eu me alegro porque vocês foram entristecidos, mas fostes entristecidos visando o arrependimento. Existe entristecimento que não conduz a pessoa ao arrependimento. É só entristecimento, né? Mas não conduz ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus. Significa que Deus estava operando naquela situação para levá-los a uma atitude de mudança. É isso que Paulo está falando. Segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Não é Paulo então que vai atrapalhar nada, não é? E no versículo 10 ele diz assim: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação. Então indica o texto que Deus agindo pela pregação do Evangelho, né, pela exortação de alguém que ele dirige, o Espírito de Deus é capaz de, no entendimento do verdadeiro relacionamento entre ele e essa pessoa que está nesta direção, sendo conduzido, ele é capaz de operar perfeitamente aquilo que é necessário para que o homem compreenda e aceite o Salvador e, assim, pela graça, ser salvo. O texto está dizendo aí que isso não é operado por ninguém externamente ao homem que não seja o próprio Deus. Então Deus conduz essas pessoas, não é, que estão predispostas, né, a atender o chamado de Deus, porque compreendendo essa liberdade que o homem tem, mesmo debaixo do pecado, em aceitar e rejeitar, a presença do Espírito de Deus sondando esses corações, e com a pregação do Evangelho é perfeitamente possível a Deus fazer leituras das intenções dos homens que nós homens não podemos compreender do outro. Então aí entra uma ação divina na atitude interior humana, que a não ser que o homem queira externar, a gente pode não ficar sabendo se ele não quiser dizer, né? A diferença entre nós e Deus é porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe de pensamentos e intenções que, se não forem externadas, né, ele vai acabar sabendo e operando através disso. Então, se eu sei que você quer água, eu não preciso esperar você pedir, eu pego a água e lhe ofereço. Então, se o Evangelho vai chegar em alguém que vai querer sair da morte para receber a vida, o Espírito de Deus concretiza isso de uma forma espiritual perfeita. Este arrependimento, então, é a condição essencial, sem a qual, né, para Deus, em sua graça, possa salvar e voltar a habitar com o homem arrependido. Deus ama o homem pecador, mas Deus não habita no homem pecador.
Ele apenas foi criado em imagem e semelhança, distinto de Deus. Duas pessoas diferentes, né? Deus, o Criador, e o homem, a criatura criada. A imagem e semelhança significa que há capacidade de relacionar-se, mas em queda pelo pecado, esse afastamento, então, deteriorou, né? Trouxe morte espiritual. Na próxima oportunidade, vamos falar sobre a fé, que está diretamente envolvida nesse processo. Arrependimento, crer, arrependimento e fé. Então, Deus salva a nós pecadores. Boa tarde.